Tá, joia. Muito Tá. obrigada pela oportunidade de apresentar esse tema que me brilha os olhos. Então, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Eu sou a Isabela, então, eu sou fisioterapeuta sênior da Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein. Atualmente eu atuo no pronto atendimento da Vila Santa Catarina. Sou especialista, em saúde cardiovascular pelo Instituto Dante Pazanese, fui aluna da VAN, como ela disse, e agora consegui concluir meu mestrado, então sou mestre em ciências da saúde também pela Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein. E eu acho que essa aula tem um gostinho especial também, porque é a minha primeira aula pós-gestação, então acabei de ter bebê, então acho que é uma aula que está aquecendo o meu coração, estou voltando à rotina aí aos pouquinhos. Obrigada pela presença de todos. Então, a proposta aqui é a gente conversar um pouco sobre a terapia de alto fluxo, então a gente vai falar desde o pronto atendimento, a unidade de terapia intensiva, até o ambulatório, e a gente vai pensar nos seus aspectos práticos e teóricos. Tá passando para vocês? Ainda não passou. Tá no considerações éticas, é isso? Ah, isso mesmo, obrigada. Então, com relação às considerações éticas, eu não tenho nenhum conflito de interesse, então as marcas aqui que eu vou demonstrar são marcas que eu estou habituada, que foi uma opção de escolha do hospital que eu trabalho, e eu segui toda a questão de lei de proteção de dados e imagem. Então, os pacientes aqui, eu consegui autorização e termo de imagem. A nossa agenda rapidamente, então, nós vamos falar do que é a cânula nasal de alto fluxo, quais os benefícios, a anatomia e a fisiologia do sistema de alto fluxo, quando prescrever, quando não prescrever, e aí eu coloco a questão de ser um dos temas mais importantes, um resumo para fixação, a aplicabilidade clínica da jornada do paciente e as nossas mensagens finais. Então, o que é e quais os benefícios? Acho que isso ainda não é muito claro para muita gente. A gente percebe na prática clínica muita dificuldade e o entendimento mesmo desse tipo de terapia. Então, vale a gente relembrar do que é, quais os benefícios, qual a fisiologia do sistema, qual a importância disso na nossa prática clínica. Então, a cânula nasal de alto fluxo é uma modalidade terapêutica que fornece mistura de gases condicionadas por meio de uma cânula nasal, né? Então, ela supera as limitações de um sistema de baixo fluxo. E aí, vale reforçar, né, o que gera muita discussão ainda, é que ela não é uma terapia por pressão positiva, ela não é uma ventilação não invasiva, ela é uma oxigenoterapia convencional. E ela auxilia a respiração por meio da redução da resistência inspiratória, eliminação do espaço morto anatômico nasofaríngeo. Então, há uma redução da resistência inspiratória ali na região das narinas, fazendo com que esse ar passe rapidamente, preenchendo a cavidade nasofaríngea e eliminando esse ar rico em CO2. Então, o espaço morto anatômico, ele começa a se tornar um arcabouço mesmo, um reservatório, rico em oxigênio. Há uma redução do trabalho metabólico relacionado ao condicionamento de gás, melhoria da condutância das vias aéreas e transporte mucociliar. Então, essa redução do trabalho metabólico está envolvida a uma diminuição da perda de água, uma diminuição de energia para aquecimento do gás, favorecendo, então, essa chegada de fluxo, esse fornecimento de fluxo, melhorando a condutância das vias aéreas, o transporte mucociliar e reduzindo também o ressecamento da mucosa, o que proporciona uma melhora do conforto ao paciente. A terapia de alto fluxo, para que ela funcione, ela precisa de 4 grandes pilares. Então, o aquecimento é ajustado a uma temperatura numa variação entre 34 a 37 graus, o que se difere de uma ventilação não invasiva que pode chegar num padrão de 31 graus, por exemplo. A umidificação, então, esse gás ele é saturado a 100%, então ele é muito próximo da umidade relativa do ar. O fluxo num adulto ele é ajustado numa variação de 20 litros por minuto até 60 litros por minuto, mas algumas configurações aí já colocam entre 70 até 90 litros por minuto. E a fração inspirada de oxigênio, então a gente consegue ajustar a fração inspirada de oxigênio frente à normóxia do paciente, numa variação de 21 a 100%. Então é muito importante a gente determinar o alvo de saturação, né, com toda a equipe multiprofissional para a gente colocar, titular a fração inspirada. Então, os benefícios da terapia de alto fluxo, nós temos benefícios clínicos, então nós temos mais conforto, maior conforto do paciente e adesão ao tratamento, melhor tolerância do paciente devido ao calor e umidade do ar inspirado,
e a facilidade de usar, né? Então, a equipe mesmo relata a facilidade, muitas vezes não precisa de sedação, né? A gente não precisa sedar o paciente, porque o paciente agita menos com esse tipo de terapia. O paciente que ele está internado permite que o paciente se alimente via oral. E para pacientes ambulatoriais, o fato de socializar com outros pacientes, conseguir falar, eles relatam muita importância nesse fator. A gente tem alguns benefícios fisiológicos que eu trouxe aqui, mas são mais, melhor oxigenação, menor diluição de oxigênio, redução do espaço morto, da reinalação de CO2, e trabalho respiratório. Além disso, a gente tem uma otimização também, uma melhora da depuração mucociliar. E aí, o que é importante a gente saber? Que existem múltiplos benefícios e que eles só vão ser visíveis quando eu for assertiva na minha terapia, na minha prescrição da terapia. A gente tem que entender qual é a causa da insuficiência respiratória, né? O que está levando o meu paciente para eu indicar a cânula nasal de alto fluxo? Então, quando eu for assertiva, eu vou sim ver esses benefícios. E o que tem que deixar bem claro é que muitas vezes não exclui a necessidade de uma ventilação não invasiva. E tudo bem os dois serem uma terapia coadjuvante do outro. A anatomia e fisiologia do sistema de alto fluxo, então, aqui algumas configurações, existem muito mais no mercado, então, mas basicamente o que a gente precisa para fazer uma terapia de alto fluxo? De fontes pressurizadas de oxigênio de ar comprimido, ligadas a um blender, em que ocorre a mistura de gases para a gente conseguir, então, proporcionar a fração inspirada de oxigênio para o paciente, e na ausência desse blender, a gente tem a possibilidade de utilizar, então, fluxômetros limitados a 30 litros por minuto, tanto de oxigênio quanto de ar comprimido. É necessário uma base, essa base aquecida, ela recebe água esterilizada, uma base aquecedora ligada a um circuito de alto desempenho, então, que faz o controle de temperatura, e uma cânula. Essa versão, ela é uma versão mais analógica, mas a gente tem versões mais sofisticadas, mais digitais, em que há uma facilidade da gente titular, então, uma temperatura, fração inspirada e o fluxo, e é mais visual para toda a equipe, tá? A gente tem desde dessa configuração, que é feita por fibra oca, em que a gente consegue chegar, então, numa variação de fluxo entre 5 a 40 litros por minuto, e nós temos essa em que o fluxo pode chegar até 60 litros por minuto. E sobre as cânulas, tem diferença de cânula? Né? Isso interfere na minha terapia? Acho muito importante a gente entender isso, né? Então, nós temos desde as cânulas convencionais. Então, essas cânulas convencionais, nós temos tamanho PMG. E o que é importante? A cânula, ela não é uma prong. Então, ela não tem que ocluir mais de 50% da narina. Ela não deve ocluir mais de 50% da narina. Ela deve ficar bem posicionada para que seu efeito seja efetivo, e ela não pode também ocluir uma das narinas, tá? Uma cânula convencional, num fluxo de 60 litros por minuto, pode chegar numa velocidade de até 70 quilômetros por hora. E aí nós temos também as cânulas de pontas estreitas, que contribuem para uma adição de velocidade ao fluxo ofertado. E aí, esse grande exemplo hipotético, né, que todo mundo já está acostumado, mas é o exemplo da mangueira. Como assim a cânula estreita, né? Qual o benefício dela? Então, a cânula estreita, quando eu olho aqui para a mangueira, eu tenho uma mangueira com uma vazão aberta, né? E eu tenho uma mangueira com uma vazão estreitada, né? Então, eu ocluo com o dedo. A cânula com a vazão aberta, a velocidade de fluxo de água ela é menor, ela é mais baixa. Agora, quando eu estreito o raio, né, a vazão, o fluxo de água ela é mais rápida. Então, a ideia da cânula com a ponta estreitada é justamente isso. Então, pensem, essas duas cânulas, elas estão com fluxo de água de 40 litros por minuto. O que diferencia? A vazão. Tá? Então, numa canoa estreitada aí, com um fluxo de 40 litros por minuto, eu posso chegar numa velocidade de 215 quilômetros por hora na narina do paciente de uma maneira muito confortável. E nós temos as cânulas assimétricas, essa foto que eu peguei emprestada da van. As cânulas assimétricas, o que elas se diferenciam de uma cânula simétrica, né? Então, quando eu olho para a cânula simétrica, durante a inspiração do paciente, notem que as setas azuis representam, então, o alto fluxo entrando nas narinas, o que se divide igualmente entre as pontas das cânulas. Agora, quando eu olho a expiração, esse fluxo, né, esses gases, tanto o oxigênio quanto o CO2, eles se misturam na expiração para serem eliminados. Em contrapartida, quando eu olho as cânulas assimétricas, notem que há uma inclinação do fluxo.
né? Então, tem uma inclinação do fluxo na parte que eu tenho maior calibre, justamente pela menor resistência inspiratória do paciente. Na expiração, na parte que eu tenho um calibre menor, eu tenho uma facilidade, né, que esse fluxo faz um caminho mais fácil para ser eliminado. Então, que favorece em pacientes hipercapnícos a eliminação de CO2, redução do espaço morto anatômico. E por que a velocidade do fluxo interfere tanto, né? Por que o fluxo ele é tão importante? A gente sempre bate nessa tecla da gente titular o fluxo frente à demanda inspiratória do paciente. Esse estudo ele foi publicado em 2018 e ele tenta detalhar justamente esse mecanismo da importância do fluxo na terapia de alto fluxo em pacientes com insuficiência respiratória indiferenciada. Então, como objetivo, eles quiseram comparar a insuflação nasal de alta velocidade através da cânula nasal de alto fluxo com a insuflação da ventilação não invasiva no tratamento da insuficiência respiratória indiferenciada em relação à falha terapêutica. Então, foi um estudo multicêntrico e randomizado, foram avaliados 204 pacientes admitidos no pronto-socorro. O grupo cânula nasal de alto fluxo tiveram parâmetros fixos, né? Então, ficou com fluxo de 35 litros por minuto, com uma fração inspirada de 100% e temperatura que variou de 35% a 37%. O grupo ventilação não invasiva, o modo escolhido foi o BIPAP. O IPAP variou entre 10 a 20 centímetros de água, com EPAP de 5 a 10 centímetros de água e uma fração inspirada de 100%. A meta foi reduzir o trabalho respiratório, então frequência respiratória para 25 incursões por minuto, com uma saturação alvo maior que 88%. E o desfecho foi a falha do tratamento, então a intubação em 72 horas. E os resultados, então, quando a gente compara as duas terapias, a taxa de intubação no grupo cânula nasal de alto fluxo foi inferior, né, foi de 7%, com relação à ventilação mecânica não invasiva, que foi de 13%. Então, foi um estudo de não inferioridade, né? Então, eles concluíram que a insuflação nasal de alta velocidade não é inferior à ventilação não invasiva para o tratamento da insuficiência respiratória em pacientes adultos que se apresentam ao pronto atendimento. E aqui é muito importante a gente entender quando o paciente ele chega com a insuficiência respiratória, quanto mais rápido eu consigo atingir essa demanda inspiratória do paciente, mais rápido eu reverto a insuficiência respiratória. Então, eu titulando esse fluxo para a demanda inspiratória do paciente a cada ciclo, eu consigo reduzir essa resistência de via aérea, eu consigo reduzir trabalho muscular respiratório, eu consigo alcançar volume minuto do paciente e diminuir o trabalho respiratório dele. Sobre os efeitos fisiológicos da terapia de alto fluxo, eu gosto muito dessa imagem porque eu acho ela bem visual. Ela consegue mostrar a partir de quanto de fluxo, qual o benefício, qual o efeito fisiológico que eu tenho. Então, a partir de 20 litros por minuto, a gente já tem uma umidificação adequada. Com 30 litros por minuto, a gente já tem o famoso washout de CO2, a lavagem de CO2. Fluxos acima de 40 litros por minuto, eu consigo, então, ter uma homogeneização, uma entrega melhor dessa fração inspirada de oxigênio. E fluxos acima de 60 litros por minuto, eu tenho uma melhor pressurização, com um aumento de recrutamento, eu ganho complacência pulmonar, reduzo o trabalho respiratório e proporciono conforto no meu paciente. Sobre a entrega de fração inspirada adequada, então, a grande limitação das terapias convencionais, né, as máscaras, enfim, é que a litragem fica além do que o paciente precisa. Fica aquém, né, do que o paciente precisa. Então, a gente consegue alcançar ali 10 a 15 litros por minuto, com uma fração inspirada próxima de 100%, porém, isso acaba se misturando com ar ambiente. Então, notem nesse esquema que a gente tem aqui, um paciente em respiração espontânea, é uma curva de fluxo, em que, neste exemplo, o paciente ele está utilizando uma máscara de oxigênio a 10 litros por minuto, com uma fração inspirada próxima de 100%, e apenas uma fração desse gás que chega no pulmão é 100%. O demais, o restante, é 21%. Né? E por que isso acontece? Porque quando o paciente ele entra em insuficiência respiratória, a demanda inspiratória desse paciente chega de 30 a 35 litros por minuto, o que eu não consigo atingir e alcançar com o paciente em uma oxigenoterapia convencional. Agora, quando eu instalo uma cânula nasal de alto fluxo aqui em 35 litros por minuto, notem que eu não tenho essa diluição de oxigênio.
né? Eu consigo alcançar ali 100% das áreas de pulmão, de pulmão com uma fração inspirada de 100%. Né? Então, eu consigo atingir, com o fluxo que eu titulei, a demanda inspiratória do paciente. Esse estudo ele também quis avaliar a fração inspirada de oxigênio traqueal. Então, ele comparou 3 estratégias ventilatórias. Então, uma máscara não reinalante, com a cânula nasal de alto fluxo e um CPAP de bucinhar. E o que que eles avaliaram? O que eles viram, né? Que na dependência de fluxo, ou seja, fluxos aqui entre 30 a 45 litros por minuto, eu consigo atingir uma fração inspirada de 100% na região traqueal. Mas nisso na dependência de fluxo, ou seja, quanto maior o fluxo, mais fácil eu consigo atingir isso na região traqueal, que é muito próximo também da não reinalante. Com relação à melhora do clearance mucociliar, então 95% da umidificação desse gás acontece na região nasofaringe e traqueal. E aí é importante eu entender que esse gás ele tem que chegar na via aérea inferior 100% umidificado e com 37 graus de temperatura. Isso acontece na cânula nasal de alto fluxo, então favorece toda a atividade do epitélio mucociliar, a depuração mucociliar, diminui o ressecamento, que é muito visível na oxigenoterapia convencional, os pacientes se queixam muito do ressecamento, isso não acontece na cânula nasal de alto fluxo. Além disso, mobiliza, ajuda na mobilização de secreção. Então, é muito interessante para pacientes supurativos, por exemplo, pacientes com fibrose cística, a gente muitas vezes despender desse dispositivo para até nos auxiliar mesmo nessa questão de higienização brônquica, porque facilita. Com relação à redução do espaço morto, né, o washout de CO2. Então, esse estudo, os autores eles criaram um modelo anatômico, então através de um boneco que eles fizeram por impressora 3D, e eles replicaram um compartimento com fossas nasais, com todo o compartimento nasal, preencheram todas essas cavidades com um gás, esse gás radioativo, e que pudesse ser visto por uma câmera. Eles titularam o fluxo na cânula nasal entre 15, 30 e 45 litros por minuto, e eles quiseram ver em quanto tempo eles conseguiam, na dependência de fluxo, lavar esse CO2, né, esse gás. Então, com 15 litros, apenas com 2 segundos a gente começa uma lavagem desse gás no compartimento ali anterior. Com 30 litros, a gente já tem ali, com 1 segundo, né, uma lavagem ali um pouco maior e com 2 segundos quase 100%. E com 45 litros por minuto, então, a gente já tem com meio segundo aqui, então, uma lavagem do compartimento anterior, com 1 segundo quase 100%, e com 2 segundos a gente vê que até a região posterior a gente já tem uma certa eliminação também. Sobre os aumentos dos volumes pulmonares, então esse mesmo estudo que comparou as 3 técnicas, né, então não reinalante, cânula nasal de alto fluxo, e o CPAP de bucinhar, eles também quiseram ver a questão de pressão traqueal, né. Então, quando a gente olha comparando as técnicas, o paciente com a boca fechada, na dependência de fluxo, a cada ciclo inspiratório e expiratório, a gente consegue ver que existe sim uma certa pressurização da região traqueal no grupo de alto fluxo, né. Então, com 45 litros por minuto, a gente consegue atingir até 5 centímetros de água, mais ou menos, né, que perde-se na expiração e volta para sua linha de base. Agora, o paciente ele precisa estar com a boca fechada. Quando esse paciente ele mantém a boca aberta, essa pressurização traqueal se perde, né. Essa pressurização ela não acontece na máscara não reinalante e ela é mantida no CPAP de bucinhar tanto com a boca aberta quanto com a boca fechada. E aí o que demonstra também um pouco de superioridade com relação a esse quesito. Sobre o aumento dos volumes pulmonares. Então, essa pressurização está relacionada, sim, ao aumento de volumes pulmonares, né? Esses estudos, a grande maioria em pacientes com pulmões sadios, tá? Então, nesse estudo, eles fizeram um estudo por bioimpedância e o que eles olharam, que na dependência de fluxo, então fluxos acima de 40 litros por minuto, por exemplo, quando a gente olha a tomografia de bioimpedância, a gente vê que existe, sim, um aumento de volume pulmonar. E esses autores, eles sugerem que quando eu ofereço a cada 10 centímetros de água, a cada 10 litros por minuto, eu tenho um incremento de 1,1 centímetros de água, chegando até 6 centímetros de água com fluxo de 50.
Sobre os efeitos fisiológicos, ainda falando da redução do trabalho respiratório, na dependência de fluxo também, quando eu comparo um paciente em respiração espontânea, frente à linha de base dele, há uma diminuição da frequência respiratória com fluxos mais altos, então 45 litros por minuto, com um aumento de volume corrente. Além disso, quando eu olho, então, para o produto pressão-tempo, que é um produto que a gente utiliza, então, para verificar, é um marcador para trabalho respiratório, a gente olha nesse estudo que, comparando cânula nasal de alto fluxo com o CPAP, foi muito parecido as duas terapias para redução de trabalho respiratório, tá? Esse produto pressão-tempo a gente utiliza muito para pacientes internados, né, que despendem, então, da pressão esofágica, a gente acaba utilizando para medir trabalho respiratório. Então, valores acima de 200 significa que o paciente ele vai evoluir para fadiga, né? Então, no caso aqui, os pacientes mantiveram 105, quase 150 ali nos dois grupos, o que nos diz que houve uma redução do trabalho respiratório nos dois grupos, com menor gasto energético também durante a respiração. Sobre os efeitos fisiológicos, né, pensando na questão hemodinâmica, esse estudo ele trouxe então uma avaliação de pacientes com insuficiência cardíaca classe funcional 3, e ele quis ver os efeitos da cânula nasal nesse perfil, tá? Então a ideia era verificar as respostas hemodinâmicas da cânula nasal nesses pacientes. O método, então, foram avaliados 10 pacientes, foi um estudo bem pequeno, com diagnóstico de miocardiopatia dilatada, com classe funcional 3 e uma fração de ejeção reduzida. Foram feitas ecocardiografias sequenciais e foram realizadas pré-instalação, usando a cânula nasal com 20 litros por minuto, 40 litros por minuto e após desmame da cânula nasal. E a ideia, eles consideravam, né, significativo, uma redução superior a 20% no colapso inspiratório, estimado pela veia cava inferior. E como resultados, então, eles viram que na dependência de fluxo há sim uma diminuição do colapso inspiratório da veia cava inferior, o que eles associaram ao aumento de pressões torácicas e ao aumento de volume corrente. E esse valor tende a voltar ao seu nível basal pós a retirada da cânula nasal de alto fluxo. Então, esses achados, embora seja um estudo muito pequeno, com N muito pequeno, sugerem que pacientes com insuficiência cardíaca classe funcional 3, eles podem sim se beneficiar da cânula nasal de alto fluxo. Mas o que eu deixo aqui é avaliar o contexto clínico do paciente, né? Um paciente congesto, um paciente que estertora, um paciente que está desconfortável, que a gente vai falar mais adiante, mas com um padrão respiratório muito ruim, aí sim a gente vai depender de uma terapia não invasiva. E tudo bem eles serem coadjuvantes. E quando prescrever? Então, hoje existem diversas indicações, né? Na insuficiência respiratória hipoxêmica, na insuficiência respiratória hipercapnica, em pacientes imunossuprimidos com insuficiência respiratória, pós-extubação, pacientes em cuidado paliativo, pacientes que realizam algum tipo de procedimento, algum exame. Então, hoje no pronto atendimento a gente discute muito pré-oxigenação, a gente discute ventilação apneica. Então, a gente pode despender desse dispositivo, e aí vai muito do que o hospital está disposto a bancar, porque não é um dispositivo muito barato. Pacientes intolerantes a VNI, reabilitação cardiopulmonar, desmame de traqueostomia, e hoje também se fala muito no home care, né, para síndrome da obstrução, da apneia obstrutiva do sono, também está sendo utilizado. Eu vou falar de alguns aqui para não me estender, porque eu quero falar de outros assuntos com vocês. Na insuficiência respiratória hipoxêmica, então, esse estudo do Florali foi um dos pioneiros da terapia de alto fluxo, foi um estudo grande, então eles tiveram como objetivo determinar se a oxigenoterapia de alto fluxo ou a terapia de ventilação não invasiva, em comparação com a oxigenoterapia padrão, poderia reduzir a taxa de intubação e melhorar os resultados desses pacientes. Foi um estudo prospectivo, multicêntrico, randomizado e controlado, que envolveu pacientes internados na UTI com insuficiência respiratória hipoxêmica. Então, como eu disse, foi um estudo grande, em que 313 pacientes eles foram alocados em cada braço. Então, foi VNI versus cânula nasal de alto fluxo versus oxigenoterapia convencional. E o desfecho primário, então, foi a proporção de pacientes que necessitaram de intubação endotraqueal dentro de 28 dias após a randomização. Os desfechos secundários foi mortalidade em 90 dias, e eles também fizeram uma avaliação de um grupo mais grave, que é aqueles pacientes que tinham uma relação PO2-FiO2 menor que 200. Como resultados, então, quando a gente olha os três grupos, não houve diferença entre os grupos na taxa de intubação, tá? Então, porém, quando eu divido em gravidade,
naquele subgrupo, a gente vê sim uma diferença de pacientes graves na taxa de intubação, que foi menor no grupo cânula nasal de alto fluxo. Com relação à mortalidade em 90 dias, então comparando os grupos, oxigenoterapia convencional versus cânula nasal de alto fluxo, há uma tendência 2 vezes, 36 de chance maior no grupo oxigenoterapia convencional a uma mortalidade em 90 dias. Agora, quando eu comparo com a ventilação não invasiva, isso é 2 vezes 2,33 de chance maior, em uma mortalidade em 90 dias de pacientes em não invasiva. E como conclusão, então, o tratamento com oxigênio de alto fluxo melhorou a taxa de sobrevivência em pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica aguda, embora nenhuma diferença no desfecho primário, ou seja, a taxa de intubação, tenha sido observada com oxigenoterapia de alto fluxo em comparação à oxigenoterapia padrão ou ventilação não invasiva. Com relação ao cuidado paliativo, né? Então, existem diversos estudos em cuidados paliativos, mas o que eu quero deixar aqui para vocês, a gente tem que entender que o cuidado paliativo, ele vem para prevenir e aliviar o sofrimento e melhorar a qualidade de vida desses pacientes com alguma doença ameaçadora à vida. Então, a gente tem que levar em consideração a fase de vida que o paciente está. Ele está na fase final de vida, né? Qual que é o objetivo de eu instalar o CAF nesse paciente? E tudo bem ser um manejo para controle de sintomas, mas vai ser ponte para o quê? Isso precisa ser bem alinhado, né? Eu preciso de um manejo de sintomas efetivo, um ajuste farmacológico efetivo, porque eu tenho que entender que uma vez que eu instalo essa terapia, eu posso sim criar uma expectativa na família. E depois, para eu desmamar isso, é muito difícil. Tá? Então, isso gera uma angústia, tanto no paciente, na família e no próprio colaborador. Tá? Então, precisa ter sim um alinhamento com a equipe titular, com a equipe de suporte. A gente tem que ajustar os parâmetros, a gente vai congelar os parâmetros, a gente vai fazer um desmame paliativo, a gente vai deixar de checar saturação, né, oximetria, sinais vitais. Então, isso é de extrema importância estar bem amarrado com a equipe e pensar a cânula nasal de alto fluxo, ela vai servir como ponte para quê? Né? Controle de dispneia, controle de sintomas. Será que eu não posso despender de um ajuste farmacológico antes de eu instalar essa terapia? Então, é essa mensagem que eu quero deixar, esse ponto de interrogação aí para vocês. Com relação à estubação, né, comparando a ventilação não invasiva com a cânula nasal de alto fluxo, esse artigo ele quis ver a falha de extubação em até 72 horas. Então, quando eu comparo, também foi um estudo de não inferioridade, quando eu comparo as duas técnicas, eu não vejo diferença, né, pós-extubação, nos pacientes avaliados. Mas o que que esse artigo sugere? Que é interessante, sim, a gente combinar as terapias para evitar a falha desses pacientes. Né? Então, faz VNI, faz ventilação não invasiva, e posteriormente a gente instala a cânula nasal de alto fluxo e vai intercalando as terapias. Em pacientes submetidos à cirurgia torácica, então esse estudo avaliou 830 pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, em vigência de insuficiência respiratória pós-extubação, e pacientes que tinham fator de risco para falha, então o IMC maior que 30, uma fração de ejeção de 40% e que tiveram pelo menos uma falha de extubação. Esses pacientes eles foram divididos em 2 grupos pós-extubação, então cânula nasal de alto fluxo e VNI, e a titulação de parâmetro foi individualizada frente à necessidade de cada paciente. E foram avaliados, então, a gasometria, relação PaO2-FiO2, frequência respiratória em 1, 6 e 12 horas após a instalação, e o desfecho foi a falha de terapia. Como resultados, então, também foi um estudo de não inferioridade, a cânula nasal de alto fluxo não foi inferior à VNI, a falha de VNI aconteceu em 21,6% dos pacientes, e na cânula nasal de alto fluxo, 21% dos pacientes. Porém, quando eu olho outras variáveis, a relação PaO2-FiO2 em todos os momentos tendeu a ser maior no grupo VNI, porém a frequência respiratória foi menor no grupo cânula nasal de alto fluxo. Então, o artigo ele concluiu que os pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com ou sem risco de insuficiência respiratória, o uso de cânula nasal comparado à VNI não resultou em pior taxa de falha de tratamento. E aí eu trago também algumas questões de traqueostomia, né? Então, a gente hoje utiliza também o alto fluxo para pacientes traqueostomizados, como ponte de desmame, né? Aqueles pacientes que não conseguem ficar 100% fora da ventilação, a gente tem tido bons resultados, a literatura também traz que
acaba influenciando na diminuição do tempo de internação. A gente precisa sim pensar nos efeitos fisiológicos, se vale a pena a gente despender desse tipo de terapia, e diminuir também o tempo de traqueostomia. Aqui um paciente que ficou quase 9 meses internado na terapia intensiva com a gente, uma sequela de Covid bem grave, paciente em discussão para transplante, ainda não está em situação de fila, mas em discussão. E esse paciente a gente tinha muita dificuldade. O paciente ficou em NAVA, é um paciente muito difícil de ventilar, foi pronado muitas vezes. E aí a gente só conseguiu desmamar ele de fato da ventilação quando a gente começou a despender dessa técnica. E hoje ele está fazendo reabilitação cardiopulmonar. Então foi um case de sucesso nosso. Com relação à reabilitação cardiopulmonar, e agora a gente começa a entrar numa das minhas áreas preferidas, a gente já tem vários estudos nesse âmbito, mas assim, estudos pequenos que ainda geram divergências, se realmente vale de fato a gente despender de um dispositivo caro na reabilitação cardiopulmonar. Esse estudo avaliou pacientes com DPOC, submetidos a um teste de moderada intensidade. Foram 12 pacientes com DPOC grave, com uma VF1 menor que 50% do valor previsto, que percorreram aí uma distância no teste de caminhada de 75% do valor previsto, e que tinham limitações ventilatórias. Então, aqui já demonstra a gravidade dos pacientes. Esses pacientes, eles fizeram um teste incremental no primeiro dia com ciclo ergômetro, e aí foi titulada a fração inspirada para esses pacientes. No segundo e terceiro dia, foi feito de ordem aleatória a escolha da modalidade, foi em Venturi ou cânula nasal de alto fluxo, e aí eles utilizaram 75% desse teste para utilizar, então, um teste de endurance. E esses testes foram limitados por sintomas. As variáveis, então, foi o tempo de resistência para cada teste, de carga constante, os sinais vitais e a escala subjetiva de Borg. E o que eles viram? Que a cânula nasal de alto fluxo foi, sim, superior à oxigenoterapia convencional e conseguiu aumentar o tempo de exercício, melhorando então a performance física do paciente com menos sintomas. Então, quando eu olho na isotime, que é aquele momento em que eu comparo ao mesmo tempo os testes, há uma diminuição da escala subjetiva de Borg, tanto para dispneia quanto para membros inferiores, né, para fadiga. E quando não prescrever? Né? Então, aqueles pacientes com insuficiência respiratória de moderada para grave, que têm alguma hipersensibilidade, que tenham epistaxe, que tenham instabilidade hemodinâmica importante, hipercapnia com alteração de pH que seja incompatível com a vida, eu vou contraindicar. E aqui eu coloco muita importância do fisioterapeuta ser barreira muitas vezes. Nós temos sim autonomia para indicar, mas nós precisamos ser barreira para contraindicar muitas vezes, ou indicar e decidir o momento da gente parar a terapia e escalonar uma nova terapia para esse paciente. O que é importante aqui ressaltar é que nessa figura, né, pacientes sem respiração espontânea, aqui através de um catéter esofágico, a gente consegue ver a diferença entre a pressão da via aérea, né, e a incursão negativa, aqui no caso, da pressão pleural. Então, quanto maior essa diferença, maior o desconforto do paciente, maior o esforço que ele está fazendo para respirar, né? Então, aqui, quanto maior, então, essa diferença, maior é a pressão transpulmonar, maior a chance de lesão pulmonar que a gente tem. Então, isso numa respiração espontânea. E aí, quando eu olho esse paciente que muitas vezes se apresenta para mim num pronto atendimento, numa unidade de terapia intensiva, eu não vou pensar em suporte com PIP baixa, né? Que na verdade eu nem gosto de falar que a cânula nasal ela tem uma PIP, ela é um efeito PIP que eu gosto de dizer. Ela não chega, eu não consigo titular isso, né? Então eu não vou despender de uma cânula nasal nesse perfil de paciente. Eu já vou escalonar suporte com uma ventilação não invasiva ou até mesmo uma intubação. Tá? Então, se eu dou um suporte ventilatório para o paciente para diminuir o esforço, eu consigo diminuir então a pressão transpulmonar dele e a chance de lesão. Né? Então, a combinação entre esforço e PIP baixa não acontece. Então, eu preciso escalonar e titular uma terapia mais precisa para esse paciente. E aí, a gente tem que lembrar também que falha de terapia é igual a mortalidade. Né? Então, se eu tenho um paciente que está em cânula nasal de alto fluxo e eu começo a postergar isso
para realizar uma intubação ou escalonar outra terapia, eu aumento a mortalidade dele. E essa é a grande preocupação. Muitas vezes eu indico, mas esse paciente aqui já falhou há muito tempo e eu continuo postergando a intubação desse paciente. Então, eu aumento a mortalidade desse paciente. Essa é a grande preocupação do dia a dia. E pensando nisso, nós fisioterapeutas, nós temos ferramentas de prognóstico, né? Então, são indicadores prognósticos em que a gente consegue sim dizer se esse paciente ele vai falhar ou se ele vai ter sucesso na terapia. Então, a gente tem o ROX Index, que ele foi criado para pacientes com perfil de pneumonia, mas a gente utilizou muito no COVID, isso veio muito em alta no COVID, que a gente utiliza até hoje, tá? Então, o ROX Index, ele é um preditor de falha ou de sucesso de terapia, em que a gente avalia, então, com 2 horas, com 6 horas e com 12 horas de terapia, tá? E o que a gente precisa entender é uma conta, um cálculo que a gente faz ali à beira-leito mesmo, em que leva em consideração a saturação, dividida pela fração inspirada, dividida pela frequência respiratória. E o valor ele tem que ser igual ou maior que 4,88 para o paciente ele ter sucesso na terapia. A partir do momento que isso é menor, há uma tendência à falha e provavelmente uma futura intubação aí desse paciente. Esse esquema aqui, ele demonstra a importância da gente utilizar o ROX, então, entre 2, 6 e 12 horas. Então, na zona vermelha, pacientes com ROX abaixo de 2,85 em até 2 horas, abaixo de 3,47 em até 6 horas, e abaixo de 12 horas, e em 12 horas abaixo de 3,85, a gente já considera escalonamento para intubação. Agora, esse paciente que ele fica no intermediário aqui, nessa zona amarela, eu posso sim aumentar os parâmetros e aí eu reavalio após 30 minutos. Esse delta, ele tem que ser maior que 0,5, né, de diferença entre um e outro. Se esse delta for menor que 0,5, eu também já considero escalonamento de terapia, tá? Então, ela é uma ferramenta que a gente precisa sim utilizar à beira-leito, a gente precisa ficar de olho nesses pacientes, a gente precisa sinalizar em visita multiprofissional para a gente poder se embasar e a gente acompanhar essa repercussão no paciente, a gente indicar sim uma intubação, a gente indicar uma progressão de terapia, e o físio precisa ser barreira para isso. O preditor de sucesso, então, o ROX ele tem que ser maior ou igual a 4,88, mas eu tenho que levar em consideração também outras questões. Então, uma relação PaO2-FiO2 maior que 200, a ausência de sinais de desconforto respiratório, a falha, o ROX ele é menor que 4,88, a relação continua menor que 200, os pacientes começam a evoluir com hipercapnia e tem presença de sinais de desconforto respiratório. E aí um resumo, né? Então esse artigo foi publicado, é um guideline, na verdade, foi muito questionado ali no europeu. E só para a gente aqui fixar, então quando eu comparo a cânula nasal de alto fluxo com a VNI, eu tenho sim o menor risco de PSILI, né, de lesão induzida. Só que pode acontecer na cânula nasal de alto fluxo, como a gente discutiu, não é que não pode, pode. Tá? Então tem que ficar de olho qual é o perfil de paciente que eu vou avaliar, que eu vou instalar. Eu tenho maior conforto e tolerância e eu avalio a indicação individualizada, né? Então, o paciente que às vezes tem indicação de VNI, eu vou depender de uma VNI. Quando eu comparo com a oxigenoterapia convencional, eu tenho, então, a indicação precoce da cânula nasal de alto fluxo reduz a chance de intubação em VNI e a mortalidade é similar nos dois grupos. Pós-extubação, os desfechos são similares em pacientes de alto risco e a cânula nasal de alto fluxo ela deve ser utilizada nos pacientes que tenham contraindicação à VNI, para a gente evitar a falha. E qual a aplicabilidade na prática clínica, então? Então, a gente vai discutir um pouquinho da jornada do paciente crítico, né? Então, dos marcadores, as ferramentas para avaliação e prescrição. Aqui eu trago um caso, tá? Um caso real, então, um paciente com diagnóstico de bronquiolite constritiva, em situação em fila de transplante de pulmão bilateral, que tem 30 anos. Quando a gente olha a tomografia, ele tem uma hipodensidade difusa do parênquima pulmonar, que é caracterizada por área de enfisema pulmonar, uma retificação de cúpulas diafragmáticas, tem bronquiectasias e tem opacidade centrolobulares. Na espirometria, tem uma VF1 de 19%, então é um paciente grave. E ele interna, então, num pronto atendimento com uma insuficiência respiratória hipoxêmica. E aí eu trago aqui só algumas ferramentas que a gente acaba utilizando na nossa prática. Então, a gente preenche esse indicador justamente para a gente entender qual é o momento que o paciente se encontra e como ele evolui ao longo da internação. Então, aqui nós temos o diagnóstico, a gente tem a tabela de ROX e a gente vai acompanhando ao longo do tempo esse paciente.
Se fosse um paciente pós-extubação, então a gente também preenche esse campo em que a gente tem os fatores de risco e se esse paciente vai precisar, tem necessidade de uso de cânula nasal de alto fluxo e se precisa, então, escalonar outra terapia. É importante a gente pensar sempre na normóxia do paciente, qual é a saturação alvo que eu quero alcançar, então uma saturação entre 88 e 92, ou 92 a 95. Isso precisa ser bem amarrado com a equipe, tem que ser discutido em visita multiprofissional, porque a gente sabe também que a hiperóxia, ela piora o desfecho do paciente em terapia intensiva. E se atentar também às questões mesmo assistenciais, então a lesão por pressão, por exemplo, que também é uma responsabilidade nossa, né? Então a ideia não é fazer o porquinho igual a gente faz na anel, na PED, mas é proteger essa pele se houver necessidade, né? Às vezes um paciente idoso, um paciente oncológico que já tem uma pele mais friável, a gente pode sim, com uma hidrocoloide, a gente faz um Tzinho só para proteger essa região que vai receber a cânula nasal, porque provavelmente é um paciente que não vai desmamar tão cedo. Então, tanto no pronto atendimento quanto na UTI, a gente precisa de avaliação fisioterapêutica, né? A gente precisa que essa avaliação seja constante. E é preciso que essa avaliação ela seja condizente, né, com os achados gerais. Então, eu preciso entender a fisiopatologia da doença, eu preciso entender a causa que levou esse paciente à insuficiência respiratória para poder escalonar de uma maneira mais assertiva essa terapia. A avaliação ela faz parte do processo de monitorização do paciente. E é muito importante, não atendam sem checar exames, né? Então, checar os exames laboratoriais, eu preciso conhecer o paciente que eu vou atender, checar os exames de imagem para entender o processo evolutivo da doença e que terapia eu vou escalonar. É importante titular a saturação-alvo, então, para a normóxia proposta. Vigilância de lesão por pressão decorrente de dispositivo, principalmente na região de septo nasal e identificar os indicadores de falha ou sucesso para progredir e ser barreira quando necessário. E aí, o que vale pensar no pronto atendimento, né? É a rotatividade e transferência de pacientes, porque não necessariamente esse paciente ele vai ficar no hospital. Muitas vezes ele vai ser colocado no CROSS e esse paciente ele vai para um outro hospital que muitas vezes não tem o dispositivo porque é um dispositivo caro. Então, vale a pena eu instalar, o paciente ficar comigo 1 hora e ele ser transferido? Então, isso também tem que ser discutido o custo, né? Porque o transporte tem que ser seguro. É um dispositivo que não vai na ambulância. Então, eu preciso pensar e discutir com a equipe como um todo se vale a pena a gente despender quando esse paciente ele é sim inserido no CROSS, ele é transferido para um outro hospital, enfim. Na enfermaria adulto, então é importante a criação de um fluxo de alta da UTI. O paciente ele pode ir para a enfermaria com a cânula nasal de alto fluxo? Pode, desde que a equipe seja treinada e tenha manejo e não seja um paciente que esteja limítrofe, né? Então, eu preciso sim escalonar terapia com parâmetros baixos, eu preciso sim ter um corte, ter um fluxo efetivo, que as pessoas sejam treinadas, que as pessoas sejam orientadas, principalmente quando a gente muitas vezes não tem perna para voltar para trocar água, né, eu preciso de apoio. Então, a gente acaba conversando com a equipe de enfermagem, se eles podem fazer a troca de água, por exemplo, do sistema. Então, é uma responsabilidade que é de todo mundo, não só da físio, mas isso precisa ser muito bem desenhado, bem alinhado e a equipe precisa ser treinada. Então, o corte, por exemplo, no hospital que eu trabalho, a gente fixou um corte entre 60% a 70% de fração inspirada. A gente sempre tenta parâmetros de desmame, então, fluxo de 30 litros por minuto, com uma fração inspirada de 30. A gente titula sempre a oxigenoterapia convencional quando a gente consegue desmamar e mantém vigilância respiratória. Qual que é a facilidade de eu ter isso na enfermaria? Porque possibilita a reabilitação cardiopulmonar, que a gente vai discutir já já. Com relação ao desmame, eu percebo que ainda surge muita dúvida com relação ao desmame ventilatório. Não existe uma regra, mas o que é interessante a gente pensar, a gente primeiro reduz fração inspirada de oxigênio e depois eu começo a diminuir o fluxo e vou observando o padrão respiratório do paciente, porque não adianta eu diminuir o fluxo, o paciente está com uma fração inspirada de 80. Né? Então, a gente diminui primeiro a fração inspirada, vou checando a gaso e aí sim eu vou acompanhando com a redução de fluxo. E sempre que possível, a gente passa, então, para uma oxigenoterapia convencional. E aí a gente entra na parte que eu mais gosto, que é a reabilitação, né? Então, quando a gente pensa na tríade clássica do paciente com doença pulmonar, então, aquele paciente que tem uma intolerância ao esforço, aquele paciente que tem fadiga, que tem dispneia, não necessariamente vai ser relacionada ao órgão primário, né? Então, o pulmão, mas sim a toda uma cascata sistêmica e musculoesquelética. Então, esses pacientes, eles cursam com uma diminuição de capacidade funcional,
Com retenção de secreção pulmonar, o que a médio a longo prazo faz com que esse paciente tenha necessidade de uso de oxigênio domiciliar, esse paciente começa a hiperinsuflar, então começa a reter CO2, há um comprometimento da mecânica respiratória desse paciente. Normalmente são pacientes com baixo estado nutricional, o que acaba aumentando também o período de repouso, diminuindo força muscular, e aqui vira uma cascata, um ciclo vicioso, mesmo levando à fadiga precoce. E aí, pensando nisso, a reabilitação, como todos já sabem, ela é um pilar do tratamento, porque consegue, além de avaliar, monitorizar e fazer a vigilância desses pacientes, diminuir os fatores de risco e diminuir a mortalidade. Além disso, consegue diminuir complicações e exacerbações, né? Então, consegue diminuir também internações recorrentes. A reabilitação influencia na redução de sintomas, porque aumenta a tolerância ao esforço, aumenta o estado geral, eu tenho uma melhora da relação da capilaridade mitocôndria, então eu melhoro a bioenergética muscular e eu ganho endurance desse paciente. Só que não é tão fácil submeter um paciente tão grave, um paciente que está em fila de transplante de pulmão, que tem dispneia o tempo todo, durante o esforço, né? Então, eu preciso despender de técnicas que me auxiliem a aumentar a performance física desse paciente. E já é bem esclarecido na literatura, né? O papel da oxigenoterapia convencional e da ventilação não invasiva. Porém, a grande limitação é que muitas vezes a oxigenoterapia convencional eu não consigo ganhar a performance do paciente, porque eu não consigo atingir o pico inspiratório dele, e a ventilação não invasiva, muitas vezes o paciente não adere à terapia, eh, justamente por conta da interface, ele não acopla durante o esforço à interface. Existem estudos que trazem para a gente que 70% dos pacientes que desistem da reabilitação cardiopulmonar é justamente porque não toleram a interface que foi titulada. E aí, pensando nisso, a gente começa a utilizar, então, na nossa reabilitação, a cânula nasal de alto fluxo, e eu vou fazer alguns insights com vocês do meu mestrado. Então, que eu fiz a comparação entre os efeitos da cânula nasal de alto fluxo e oxigenoterapia convencional no resultado do exercício de pacientes com limitação ventilatória em fila de transplante de pulmão, tá? Foi um estudo piloto, então foi o primeiro estudo em que foi feito em esteira, não em bicicleta, porque os demais são todos em bicicleta ergométrica, e em pacientes extremamente graves, tá? Então, de altíssima complexidade. Só para vocês entenderem como é a nossa rotina lá da reabilitação cardiopulmonar da unidade Vila Mariana do Einstein. Então, nós fazemos exercícios aeróbicos, resistidos, alongamentos, e aí é condição para que o paciente ele transplante, que ele faça a reabilitação pelo menos 3 vezes por semana, né? Então, se o paciente ele não faz reabilitação, ele não entra na fila de transplante pelo Einstein. Então, esses pacientes, eles ficam conosco, né, limitado pela data do transplante, e após o transplante, eles fazem mais 36 sessões, e aí sim eles vão de alta. E aí, pela literatura, a cada 36 sessões, esses pacientes eles são reavaliados, né, eles sugerem uma reavaliação, justamente para a gente conseguir melhorar a carga, ver a performance, ver o ganho, ver as limitações, e a gente conseguir melhorar o plano terapêutico desse paciente. Tá? A prescrição de exercício que nós fazemos no exercício aeróbica é 80% da carga máxima atingida no teste incremental de membros inferiores, e aí a gente sempre tenta alcançar essa meta em 36 sessões. Aqui alguns objetivos só do meu mestrado foi principal, comparar as modalidades terapêuticas, né, cânula nasal de alto fluxo com oxigenoterapia convencional durante os testes de performance física desses pacientes em fila de transplante de pulmão. Foram pacientes com DPOC, com fibrose pulmonar idiopática e sarcoidose. E, como segundo objetivo, eu tive de verificar os efeitos da cânula nasal de alto fluxo durante, então, o exercício, pensando, então, em variáveis gasométricas, em hiperinsuflação dinâmica. O que eu utilizei, então, todos os testes, eles foram feitos em esteira ergométrica, tá? Então, são testes que são validados para a população estudada. O teste de caminhada de 6 minutos é um teste, para quem não conhece, é um teste muito utilizado na reabilitação cardiopulmonar. É um teste considerado submáximo. Como eu fazia com pacientes já treinados, eu utilizei aqui a velocidade de treino desses pacientes e eu ia progredindo, conforme o paciente ia me relatando que eu poderia progredir a velocidade em 6 minutos, tá? Eu utilizei também o teste incremental de membros inferiores, então esse teste incremental, a velocidade é fixa, eu utilizo uma velocidade que eu acabo titulando pelo teste de caminhada de 6 minutos, e aí, aqui nesse teste, acontece o incremento de carga, de inclinação, né? Então, nos primeiros 3 minutos eu tenho aquele tempo de free will, em que eu não tenho incremento, é só o período de aquecimento, a partir do 4º minuto eu começo a progredir 1%, então, de inclinação. Esse teste, para ele ser um teste
teste máximo, ele tem que durar no máximo 12 minutos. Se o paciente ele acaba fazendo um teste mais que 12 minutos, aí eu preciso aumentar a velocidade para ser considerado um teste máximo, tá? E um teste de endurance de membros inferiores, em que ele pode ter a durabilidade ali de 60 minutos, é um teste em que eu não tenho variação de carga. No caso aqui, eu utilizei a velocidade titulada pelo teste de caminhada de 6 minutos e 90% da inclinação do teste incremental, tá? Esse teste ele é muito próximo do que é o treino do paciente, tá? Então, neste momento aqui, foi um crossover, né, que eu fiz, e aí então o próprio paciente foi com o seu controle para todos os testes. Então, só para vocês entenderem rapidamente como foi feito. No primeiro dia, eu randomizei a interface que a gente ia iniciar. O paciente, a gente acabou titulando em repouso a fração inspirada, a titulação de fluxo, e foi feito o teste de caminhada de 6 minutos. No segundo dia, eu fiz com a terapia oposta, né, com uma máscara de Venturi, aqui no caso hipotético, e repetido o teste de caminhada de 6 minutos. O terceiro e quarto dia, eu fiz o teste incremental, e aqui eu coletei gasovenosa e arterial. No quinto e sexto dia, foi feito o teste de endurance, e aqui eu checo as medidas ventilatórias, e aqui eu levo em consideração a capacidade inspiratória, porque eu queria ver hiperinsuflação dinâmica. E o que eu tenho de resultado, então, a cânula nasal de alto fluxo, quando eu olho o teste de caminhada de 6 minutos, conseguiu aumentar a distância percorrida nesse teste. Então, foi uma diferença de 35,25 metros. Então, quando eu olho o paciente em fila de transplante de pulmão, esse dado é extremamente importante, né? E muita gente me pergunta, Isa, mas por que despender de uma terapia tão cara, né, para ambulatório, né? Será que muitos hospitais irão comprar? Porque realmente é uma terapia muito cara. E, gente, quando eu olho isso, eu dou condição para o paciente entrar em fila de transplante, né? Porque esse paciente, se ele não anda mais que 150 metros, esse paciente ele não entra em fila de transplante. Então, quando eu olho essa diferença, é muito importante, porque se eu despendo de uma terapia efetiva, assertiva, eu aumento a performance física desse paciente e eu dou condição para que ele transplante, para que ele entre pelo menos em fila de transplante. Quando eu olho as variáveis gasométricas, a gente tem na cânula nasal de alto fluxo uma tendência a um aumento de pH com queda da pressão parcial de CO2. Eu não observei diferença na saturação de oxigênio nem no lactato, enfim, que estão envolvidas também a performance física, mas aqui eu já consigo enxergar uma lavagem de CO2 durante o esforço, pós-esforço, e os pacientes eles referiam também, né, porque eles sentem muita cefaleia pela retenção de CO2. Então aqui eles acabam relatando também melhora da cefaleia pela retenção de CO2. Com relação à hiperinsuflação dinâmica, então, foi menor no grupo cânula nasal de alto fluxo, tá? Durante o exercício, imediatamente após durante o exercício. Esses pacientes tenderam a hiperinsuflar menos, com menos sintomas. Então, quando eu olho a escala subjetiva de Borg também, ela foi menor no grupo cânula nasal de alto fluxo, quando eu comparo com a máscara. E aí eu trago também esse paciente que a gente discutiu anteriormente, da bronquiolite constritiva, né? Ele tinha como objetivo aqui alcançar, então, em 36 sessões, uma velocidade de 5,5 km por hora com uma inclinação de 8%. Aqui a gente titulou um fluxo de 50 litros por minuto, com uma fração inspirada de 40%, e a gente conseguiu observar uma melhora da performance física, a gente conseguiu melhorar a hipoxemia que ele tinha durante também o exercício, melhora da cefaleia relatada, né, então ele retinha muito CO2, a gente conseguiu melhorar a gasometria, a gente conseguiu reduzir também a hiperinsuflação dinâmica, diminuindo também o trabalho ventilatório e diminuindo o sintoma, né? Então, ele mesmo referia na escala subjetiva de Borg, melhora. E aí, posteriormente, eu não tenho vídeo, mas esse paciente ele conseguiu correr na esteira, enfim, com a cânula nasal de alto fluxo, com uma inclinação muito maior. Isso em menos de 36 sessões. E aqui algumas mensagens finais que eu deixo. Então, a cânula nasal de alto fluxo, ela é confortável, ela é bem tolerada para o paciente, tem fácil manuseio, mas a indicação ela tem que ser clínica, ela tem que ser com evidência, a gente tem que ser barreira quando necessário, ela tem que ser discutida multiprofissional. A cânula nasal de alto fluxo, ela é superior à oxigenoterapia convencional, então, na insuficiência respiratória hipoxêmica, em relação à VNI ainda é controverso. Eu acho que o que vale é a gente individualizar, ver a necessidade do paciente, ver a fisiopatologia da doença, para a gente indicar de uma maneira assertiva. O que eu deixo também aqui de alerta, né?
o risco de retardar a intubação, então lembre-se que falha é igual a mortalidade, né? Então eu não tenho que postergar. Então a gente precisa sim de um plano terapêutico integrativo com metas mensuráveis. Então acompanhar o ROX Index, acompanhar a gasometria, e aí acompanhar isso ao longo do tempo, ir sinalizando em visita. Tem que ser uma discussão multiprofissional, a decisão também não é só nossa, a decisão é da equipe, mas a meta precisa ser mensurável. Em quanto tempo que eu vou esperar isso? Então, não dá para o paciente ficar 7 dias com o ROX Index de 2 lá, desconfortável, enfim, o que aconteceu muito no COVID, né? Então, isso não dá para acontecer. Então, eu preciso de metas mensuráveis. Em quanto tempo, né? Então, eu vou aumentar parâmetro agora. 30 minutos? 30 minutos. Então, não melhorou em 30 minutos, a gente vai escalonar a terapia. Isso para a gente minimizar os riscos e sempre pensar na experiência do paciente, tá? O paciente vem em primeiro lugar, paciente e família. E aí, para a gente finalizar, eu queria só agradecer a todas as pessoas que participam aí da minha caminhada, que contribuíram para eu estar aqui. E é isso. Fico à disposição. Muito obrigada.